Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos passar um check-in rápido para vocês aí do que aconteceu ontem, né? Do que aconteceu com essa movimentação. Após o nosso vídeo, a gente informou que tínhamos um padrão de equilíbrio a ser rompido, tínhamos que romper 39.700 para dar mais credibilidade e formação desse fundo ascendente no semanal em 37.200. Tivemos ontem o padrão rompido. Se a gente olhar a região aqui, testamos várias e várias vezes o 37.900 e não havíamos rompido ele, formando aí um padrão de equilíbrio, né? Formamos um padrão de equilíbrio topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, e viemos a romper esse padrão de equilíbrio, o que gerou aí uma credibilidade um pouco maior a essa formação de fundo no Bitcoin em 37.200. Já esticamos bastante de ontem para hoje, tivemos uma movimentação de alta bem grande, já rompemos as médias de 12 e 26 períodos do 1 hora, do 4 horas também rompemos essas médias. Rompemos também a média de 12 e 26 períodos do diário. O que acontece agora? Após o rompimento dessa média de 12 e 26 períodos dos 3 tempos gráficos, temos que dar um leve zoom out aqui e visualizarmos o que teríamos no semanal. No semanal, a gente tem a média de 12 períodos servindo como resistência nesse momento. Já tivemos uma pequena retração do movimento, se a gente colocar numa hora, nesse ponto. Vamos olhar aqui, ó. Tivemos uma pequena retração numa hora, a partir do momento que atingimos 42.500, viemos buscar por um fundo ascendente numa hora. Isso geralmente acontece quando 5 minutos chega em sobrevenda. Chegamos próximo do sobrevenda aqui nos 5 minutos, próximo da nossa região também de Fibonacci. Nesses 2 pontos, tocamos próximo do sobrevenda. Vou colocar para vocês a região aqui. Formamos praticamente um fundo duplo nesse ponto, em 41.600, 41.700. E agora estamos tentando pegar força para romper esse 42.500. Rompendo 42.500, vamos buscar por um topo descendente no semanal contra 45.900. Até coloquei aqui para vocês. É uma região interessante e importante. Rompendo essa resistência da média de 12 períodos, vamos buscar por um topo descendente, possivelmente próximo à média de 26 períodos no semanal, que é a região de 44.700 acima. Por quê? Porque gera um conforto maior para os ursos atuarem novamente nesse ponto. Temos a média de 26 períodos próximo ao ponto. Temos também a proximidade do topo descendente em 45.900 também, porque estamos num padrão de equilíbrio em tempos gráficos maiores, em 34, 45, 34 novamente, 45 outra vez, 36, e vamos buscar por esse topo descendente nesse padrão de equilíbrio em tempos gráficos maiores. O que acontece? Quanto maior o tempo gráfico, mais tempo demora para romper esse padrão, né? E a gente vai ficar trabalhando nessa região aí por um certo tempo. Vamos monitorar agora esse ponto. Se a gente já romper o 42.500, a partir daqui, temos o fundo ascendente numa hora formado. Se não rompermos essa região de 42.500, temos também como resistência 43.300, que é um ponto de Fibonacci. Vamos buscar por 15 minutos em sobrevenda, que será uma formação de fundo ascendente no 4 horas. Se a gente colocar no 4 horas aqui, a gente esticou bastante desse movimento, ó, já esticamos de uma vez só. Precisamos formar um fundo ascendente no 4 horas também, caso percamos o ponto dos 5 minutos, que seria o 41.600, iremos buscar por um fundo ascendente no 4 horas. Será um ponto interessante de correção para a gente entrar comprado nesse movimento, acreditando que iremos buscar esse topo descendente no semanal contra 45.900. Temos que monitorar o movimento a partir daqui, para a gente ver o que vai acontecer. Esse momento, como a gente menciona, ele geralmente acontece quando 15 minutos entra em sobrevenda. 15 minutos tá aqui. A gente, perdendo esse ponto, a gente vai formar o 15 minutos em sobrevenda. A gente usa uma ferramenta que é bastante interessante, que é o RSI Levels. Ela mede o mesmo ponto do índice de força relativa de 30 a 70, ou seja, desse ponto acima é 70 sobrecomprado até a máxima, de 30 para baixo são esses pontos aqui. Possivelmente iremos tocar isso perdendo o ponto de 41.600, próximo à região dos 40.700, mais ou menos.
caso a gente não consiga romper esse ponto nesse momento, ok, pessoal? Essa movimentação que a gente está visualizando nesse momento, estamos tendo uma credibilidade um pouco maior do movimento também, porque ontem tivemos uma possível notícia da aceleração do processo de regulamentação das criptomoedas dos Estados Unidos, uma aceitação maior pelo Tesouro Direto dos Estados Unidos, né? Postamos até no grupo essa notícia, e o que gerou uma movimentação forte, maior ainda. Juntamos a notícia, mais o padrão de equilíbrio que a gente tem no movimento, e também que a gente rompeu isso, então geramos essa movimentação de alta. E aquilo que a gente sempre menciona, temos que visualizar em tempos gráficos maiores, porque esticamos bastante o movimento. Ó, já possivelmente formamos o fundo numa hora quando 5 minutos entrou em sobrevenda. Vamos ter que analisar esses dois pontos, 45 e 500 e 43 e 300, para visualizar se a gente já rompe esse movimento direto com esse fundo ou se iremos formar o fundo ascendente no gráfico de 4 horas também, ok? Vamos visualizar as médias também. Temos a média como servindo próximo de suporte nesse ponto, por isso que a gente teve já um movimento de alta, porque 5 minutos possivelmente entrou em sobrevenda nesse momento, bem próximo à média de 12 períodos, que gerou um conforto maior para a força compradora entrar e tentar formar esse fundo numa hora, para romper os 42.500. Até por isso mencionamos a nossa posição de short ontem, pegou 2 alvos, e mencionamos hoje cedo para, após os 2 alvos, sempre colocar o stop no 0 a 0. Por quê? Porque a gente tem uma operação vendida e um mercado em alta, então a gente tenta buscar esse fundo. Já tivemos uma movimentação de alta, então com o stop no 0 a 0 a gente não corre risco e podemos entrar novamente shortado em um ponto mais alto desse movimento. Caso a gente não rompa os 45 e 42 e 500, podemos entrar shortado novamente. Rompendo, poderemos entrar shortado próximo aos 43, tentando buscar esse outro fundo, ou no maior segurança, que a gente sempre menciona, na região dos 44.700, bem próximo ao topo descendente do diário. É mais ou menos essa movimentação que a gente tem para cá. Tivemos outras moedas valorizando também, mais que o Bitcoin. Luna, valorização de 15%, ativo que está valorizando bem, bastante. Temos como resistência psicológica $100. Nesse momento, temos que romper $100. E se a gente colocar isso no gráfico diário, a gente tem aí, depois dos $100, somente o topo histórico em $103 para ser rompido. Então, é um ativo que está valorizando bastante. Tivemos uma forte movimentação de alta, bem maior que o Bitcoin. A partir do momento que a gente formou o fundo, a gente teve uma valorização aí já de 33%. É um ativo que está mais forte que o Bitcoin. É interessante entrar comprado nele também, quando tivermos a formação desse fundo no Bitcoin, igual mencionamos, para que a gente possa aí ter uma grande valorização, um lucro interessante, né, em operações de long, sempre pensando que no Bitcoin a gente tem que ter a noção de que, a partir do momento que a gente rompeu os $40 mil, ele se torna novamente um suporte, um número psicológico que pode se tornar um suporte. Ou seja, qualquer coisa acima dos $40 mil, igual mencionamos, ou em 41.500, ou próximo aos 40.700, será um fundo ascendente para a gente tentar romper esses 42.500, 43 e ir buscar para o topo descendente. Nesse momento é isso, pessoal. O mercado visivelmente tentando uma recuperação aí após essas grandes quedas, após os ursos no controle. A partir do momento que a gente rompeu os $40 mil, os ursos foram estopados, né? Quem estava com o stop acima dos $40 mil foi estopado nesse movimento, então gerou uma credibilidade um pouco maior para os touros tentarem assumir o controle. E a partir do momento que a gente rompeu os 45.500, a gente vai ter no semanal um pivô de alta. Por enquanto a gente só teve pivô de alta numa hora, 4 horas. Depois desse ponto, os ursos entraram no controle novamente. Então, quanto mais a gente se aproximar, e se a gente conseguir romper os 45.800, o mercado vai ficar mais favorável ainda para os touros entrarem em controle e a gente ter novamente uma tendência de alta aí, buscar um topo descendente em tempos gráficos maiores, que gerará uma alta no mercado ainda maior. E por enquanto é isso, pessoal. Um bom dia a todos aí e bora que bora.